Olá, alunos do primeiro ano 1, do primeiro ano 2, do primeiro ano 4 e do primeiro ano 5. Tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos ver aquelas 8 questões que eu enviei a vocês do capítulo 10, Globalização e Neoliberalismo. Globalização é um assunto já bem familiarizado conosco devido à quantidade de produtos e informações que nós recebemos de vários lugares do mundo. No entanto, nós temos que ver aqui um enfoque sociológico deste assunto, globalização e neoliberalismo. Tanto a globalização quanto o neoliberalismo são fases, são exigências de evolução e de adaptação do capitalismo. Nós vimos um autor chamado Karl Marx que constatou a fase de crises vivida pelo capitalismo. Então, segundo ele, o capitalismo é meio que irracional, é meio que incompetente para sobreviver por conta própria, então de tempos em tempos ele vai passar por crises, né? E para prever essas crises ou para solucionar essas crises, o capitalismo tem que se readequar, tem que se adaptar. Então, globalização e neoliberalismo é o momento atual que nós estamos vivendo de adaptação do capitalismo. Para gerar mais lucros, mais dividendos, o capitalismo teve que se adaptar. Através do quê? Da globalização e do neoliberalismo. A globalização pode ser vista do ponto de vista econômico, social, cultural e político. Então, a globalização, do ponto de vista econômico, tem a ver com as transações econômicas, com o comércio internacional que é feito pelas grandes empresas multinacionais e transnacionais. Tem a ver com o sistema bancário e com a bolsa de valores. Então, todos os dias, quando nós vamos assistir os telejornais, nós vemos as informações do comportamento do mercado internacional, o comportamento dos investidores internacionais, como eles se comportam, como eles agiram naquele dia nas bolsas de valores dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa, da Ásia e assim por diante, né? Nós vemos também todos os dias falar muito da influência do dólar na economia mundial. Então, tudo isso tem a ver com a globalização econômica. A globalização econômica é aquela fase de tirar as barreiras comerciais entre os países, porque até pouco tempo atrás os países queriam proteger as suas economias, só que isso acabava dificultando o lucro, dificultando os interesses comerciais de outros países, os interesses comerciais das empresas multinacionais e transnacionais. Então, foi chegado a uma conclusão de que esses interesses dos países, das nações, deveriam se submeter aos interesses das grandes empresas multinacionais e transnacionais. Então, o capitalismo, aliás, a globalização econômica, que é uma fase do capitalismo, a globalização econômica tem a ver com esses negócios comerciais que são feitos instantaneamente no mundo todo, através das bolsas de valores, por influência do dólar e passando por cima dos interesses dos países, das nações. A globalização do ponto de vista social tem a ver com a influência disso nas sociedades. Então, todas as sociedades têm as suas especificidades, têm as suas características únicas, específicas. Com a globalização, essas características únicas e específicas deixam de existir ou desaparecem por interferência, por intermédio, por imposição do sistema econômico, dos interesses econômicos dos países, das empresas multinacionais e transnacionais. Então, as sociedades passam a se adaptar a esses interesses das grandes empresas multinacionais e transnacionais. Também aos interesses dos bancos, dos banqueiros, do sistema financeiro e assim por diante, né? A globalização do ponto de vista social é quando nós avaliamos as consequências
sociais deste processo de globalização, de mundialização. As desigualdades sociais geradas, os impactos gerados no meio ambiente, na vida das pessoas e assim por diante, né? A globalização do ponto de vista cultural tem a ver com os nossos hábitos e costumes que são afetados pela globalização. Então, cada país, cada nação, tem a sua cultura, tem os seus hábitos, suas crenças, seus costumes, seus modos, seus estilos de vida. Com a globalização, tudo isso é afetado, né? Então, a globalização do ponto de vista cultural significa que certos hábitos, certos costumes, certas práticas são impostas globalmente para todas as pessoas. Então nós vemos as pessoas consumindo no mundo ao mesmo tempo o mesmo tipo de música, o mesmo tipo de filme, o mesmo tipo de comida, de bebida, lendo os mesmos livros, assistindo as mesmas séries, recebendo as mesmas mensagens, utilizando as mesmas tecnologias. Então isso é globalização cultural. Certos hábitos e costumes são impostos por países poderosos para todo o mundo. Então as sociedades têm que se adaptar a esses interesses mundiais, a esses interesses globais. A globalização do ponto de vista político tem a ver com a hegemonia política global de determinados países, né? Então, até o término da Primeira Guerra Mundial, a hegemonia política global era feita pela Inglaterra. Após o final da Primeira Guerra Mundial, essa hegemonia passou a ser executada pelos Estados Unidos. E agora nós estamos vendo uma grande mudança, uma grande transformação, onde esta hegemonia está passando para os interesses, para as mãos dos chineses. Então a China está dominando do seu jeito, da sua forma, a economia global. Então a globalização do ponto de vista político tem a ver com esta hegemonia de determinados países, né? Então, agora, por exemplo, hoje está acontecendo, neste exato momento está acontecendo as eleições nos Estados Unidos. E o mundo todo está vendo, acompanhando com muito interesse o que está acontecendo lá. Porque ainda a hegemonia dos Estados Unidos é muito grande no planeta, devido à globalização política. Os Estados Unidos impõem o seu sistema político, o seu viés ideológico para vários países do mundo. Aqueles países que não se submetem, aqueles países que não se adaptam aos seus costumes, aos seus interesses, são vistos como países inimigos, são atacados, sofrem restrições, bloqueios econômicos e assim por diante, né? Então, a partir desses 4 pontos de vista da globalização, nós podemos nos perguntar, né? A nossa vida, a nossa cultura, os nossos hábitos em geral, sofrem influências, são influenciados por qual país, por qual cultura, por qual sociedade? Veja que nós aqui no Brasil não vivemos um estilo de vida único, exclusivo, específico nosso. Nós fazemos muitas coisas que muita gente no mundo faz do mesmo jeito, da mesma forma. Por causa do quê? Por causa da globalização. Então a globalização tem uma interferência enorme, muito grande na nossa vida, no nosso dia a dia. É por isso que nós estamos estudando no capítulo 10, então, a questão da globalização. Então a primeira pergunta que eu enviei para vocês é: o que é globalização? Então, globalização é esse processo de integração do mundo. Integração econômica, integração política, integração cultural, integração social. Integrar o mundo de um só jeito, de uma só forma. Depois, no número 2, eu pedi para que vocês citassem as fases da globalização. Então, a globalização passou praticamente por 4 grandes fases. A primeira grande fase de globalização, ou da globalização, ocorreu com as grandes navegações
e as descobertas marítimas que ocorreram lá no século XV até o século XVIII. Então, quando o mundo passou a ser conhecido através das descobertas marítimas, das grandes navegações. Então, os portugueses chegaram até a América, conheceram a África e chegaram até a Ásia, até as Índias, como nós estudamos lá nas nossas aulas de história. Só os portugueses fizeram isso? Não. Os espanhóis também fizeram isso, os italianos, os franceses, os holandeses. Então, durante mais ou menos 3 séculos, o mundo ficou conhecido através das grandes navegações, das descobertas marítimas. A segunda fase da globalização foi com a Revolução Industrial, quando foi inventada então a máquina a vapor, e a mão de obra manual foi substituída o trabalho manual foi substituído pelo trabalho mecânico, o homem foi substituído pela máquina, e então a produção aumentou muito, Nós já demos uma olhada em alguns capítulos anteriores sobre o que ocorreu com a Revolução Industrial, o aumento da produção, a superprodução, e então esses países onde começou a Revolução Industrial, Inglaterra, e depois se espalhou por outros países, tiveram que buscar mercados consumidores para esta produção, e fornecedores de matéria-prima. Então a Revolução Industrial, invenção da máquina a vapor, superprodução, substituição do trabalho humano pelo trabalho mecânico, e o imperialismo ou neocolonialismo. Então, quando os países europeus têm que descobrir novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. África e Ásia são os alvos desta fase da globalização, da segunda fase da globalização. A terceira fase da globalização ocorre entre o fim da Primeira Guerra Mundial, e o fim da Guerra Fria. Lembre que a Guerra Fria, aquele evento, aquele momento que vocês estudaram lá nas aulas de história, onde o mundo ficou dividido em 2 grandes polos. De um lado, os Estados Unidos, interferindo nos países capitalistas, aglutinando os países capitalistas, e de outro lado a União Soviética. Depois da Revolução Russa, então veio a União Soviética e interferindo num bloco de países chamados países socialistas. De um lado o capitalismo e os Estados Unidos, do outro lado o socialismo e União Soviética. Esse conflito que nunca chegou a ocorrer, mas estava ali para acontecer a qualquer momento, então durou do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o fim da União Soviética em 1991. Então essa foi a terceira fase da globalização. E a quarta fase da globalização significa todos os eventos que ocorreram com o fim da Guerra Fria em 1991 até os nossos dias de hoje, com a hegemonia do capitalismo. Então, na Guerra Fria, nós tínhamos de um lado capitalismo e de outro lado socialismo. Com o fim da Guerra Fria, então nós temos a hegemonia do capitalismo até os nossos dias de hoje. Na questão número 3, eu perguntei quais são as organizações internacionais que estão por trás da globalização. Então, para que a globalização aconteça, existe toda uma estrutura, existe todo um pensamento, uma organização internacional. São muitas as organizações que estão por trás da globalização, inclusive países que fomentam a globalização. Mas vamos lá, as principais organizações que estão por trás da globalização, então, são, primeiramente, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada, então, após o término da Segunda Guerra Mundial. Depois, a Organização Mundial do Comércio. Então, existe uma
estrutura chamada Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio no mundo todo. Então, para que o comércio seja feito de forma mais civilizada, né? Porque senão os Estados Unidos iriam impor os seus interesses e todos os países pobres iriam ter que se submeter totalmente, e isso iria ser um caos. Não que os Estados Unidos não façam isso, né, junto com a China, mas a Organização Mundial do Comércio tenta regular, tenta organizar, ordenar, né, equilibrar esses interesses comerciais no mundo. Né? Então os países não podem fazer muito bem aquilo que eles querem. Eles fazem, mas existem determinadas regras estabelecidas então pela Organização Mundial do Comércio. Então, vários países fazem parte dessa organização, eles fazem leis e todos os países têm que seguir essas leis. A OTAN, que não é falado muito, que foi a organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que foi uma organização militar que foi feita após a Segunda Guerra Mundial para se contrapor ao Pacto de Varsóvia. Né? E depois tem o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é uma espécie de banco onde vários países colocam lá, vários países ricos colocam dinheiro lá nesse banco, e os países pobres ou em desenvolvimento que queiram pegar dinheiro emprestado para fomentar a sua economia, então pegam dinheiro emprestado do FMI. Então esses países fazem a sua dívida externa, ficam devendo para o Fundo Monetário Internacional. Então, se os países querem investir em infraestrutura, os países querem investir na sua economia, geração de emprego, então os países pegam dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional. Existe também o Banco Mundial, que é uma organização então, que está por trás da globalização. Também é parecido com o FMI, um banco que empresta dinheiro para empresas multinacionais e transnacionais para fazerem negócios em qualquer lugar do mundo, né? E também existe a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né? Então, uma organização que cuida das regras, das leis, das normas trabalhistas no mundo. Então, um trabalhador aqui no Brasil, um trabalhador nos Estados Unidos e um trabalhador na China ou num país da África, eles trabalham, mas sob leis trabalhistas extremamente diferentes. A Organização Internacional do Trabalho tenta fazer um equilíbrio, assim como a Organização Mundial do Comércio tenta equilibrar os interesses comerciais entre as empresas, os países. A Organização Internacional do Comércio tenta equilibrar, aliás, a Organização Internacional do Trabalho tenta equilibrar, então, os interesses, tenta equilibrar as normas trabalhistas no mundo todo, né? Então, a questão da escravidão, por exemplo, é condenada no mundo inteiro pela Organização Internacional do Comércio. Então, se algum país lá, Bangladesh, coloca crianças para trabalhar, por exemplo, né, a Organização do Comércio vai estabelecer certas punições, restrições a esse país por estar fazendo um tipo de trabalho condenado no mundo, né? E por aí vai. Colocar mulheres grávidas, por exemplo, para trabalhar em lugares muito poluídos, que podem afetar a gestação e assim por diante. Então, a Organização Internacional do Trabalho vai conter esse tipo de coisa. Colocar jornada de trabalho além de 8 horas, por exemplo, para uma pessoa, né? Uma empresa colocar uma jornada de trabalho além de 8 horas. Então, a Organização Internacional do Trabalho regula esse tipo de coisa, né? E, por último, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Né? Então, essas são as principais organizações que estão por trás da globalização. Depois, a número 4, eu perguntei o que é o neoliberalismo e onde ele começou. Nossa, aí vem uma história bem longa,
que tem a ver lá com as aulas de história que vocês tiveram já sobre absolutismo, estão lembrados? Então, absolutismo é um sistema político, um sistema de governo que vigorou na Europa do século XV ao século XVIII, onde o rei tinha poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Tudo girava em torno das decisões do rei, é ele que decidia tudo. Até que um grupo de filósofos, de pensadores, começou a questionar esse poder absoluto. Filósofos, pensadores, começaram a questionar esse poder absoluto dos reis e surgiu um sistema político chamado de liberalismo. Em oposição ao absolutismo, surgiu o liberalismo político. O que os pensadores liberais, John Locke, por exemplo, pensava? Ele não concordava com essa ideia de que o poder tem que ficar única e exclusivamente nas mãos de uma única pessoa, do rei. O poder político tinha que vir do povo e não de Deus. Então, alguns reis absolutistas diziam que eles tinham poder absoluto porque eles foram escolhidos por Deus. O John Locke achava isso um absurdo. O poder de um governante para John Locke emana do povo, é a vontade do povo. Estamos tendo as eleições nos Estados Unidos, aqui no Brasil vamos ter as eleições para prefeito e vereadores. Significa que o poder político está, nesse momento, sendo representado pelo interesse do povo. É o povo, os eleitores, através do voto nas eleições, que vão escolher os seus representantes. Então foi isso que John Locke instituiu lá no século XVII, XVIII. Então o absolutismo terminou e veio o liberalismo. Significa o poder que os reis tinham, absoluto, diminuiu drasticamente, foi contido pelo poder do povo, pelas legislações, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Tanto assim que na grande maioria dos países hoje nós vemos falar que o poder político está dividido em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Então tudo isso surgiu a partir do liberalismo em oposição ao absolutismo. Passado essa fase veio o neoliberalismo. Então, primeiramente, em oposição ao absolutismo, surgiu o liberalismo. E o liberalismo teve um momento, um passo maior chamado neoliberalismo, onde o Estado, que antes era absoluto, diminuiu e agora ele é mínimo. Então, neoliberalismo é chamado de Estado mínimo. E o que é o Estado mínimo? Estado mínimo é quando o Estado, o governo, as instituições políticas passam a agir, passam a interferir minimamente na vida das pessoas. Então, as pessoas passam a ter mais liberdade econômica, política, religiosa, mas sobretudo econômica. Então, isso é o liberalismo econômico, também chamado atualmente de neoliberalismo. Esse segundo passo, então, chamado de neoliberalismo. Então, o neoliberalismo é o Estado mínimo. Só que tem problemas aí, porque se o Estado fica mínimo, significa que na sociedade irão surgir interesses, conflitos muito grandes e quem vai resolver esses conflitos se o Estado é mínimo, se o Estado é pequeno demais? Não tem força para resolver. Então, tem problemas esse Estado mínimo aí, para solucionar interesses, conflitos na sociedade. Outra coisa, todas as pessoas conseguem viver por conta própria. Absolutamente todas as pessoas conseguem viver por conta própria, sem ajuda, sem auxílio do Estado, do governo? Nós vimos que não. Isso deu muito problema lá na crise de 1929. Por isso que depois da crise de 1929 surgiu uma ideia chamada
Estado de bem-estar social. Então, o que é o Estado? O Estado é uma estrutura que existe dentro do país para fazer com que o país, a nação, fique ordenada, estruturada, que a sociedade funcione. A sociedade só funciona por causa que existe a estrutura estatal, a estrutura do Estado fazendo a sociedade funcionar. Então, essa estrutura, segundo o Estado neoliberal, tem que ser mínima. No estado de bem-estar social, que é o oposto do neoliberalismo, essa estrutura vai ser utilizada para ajudar, para auxiliar as pessoas. Então, as pessoas pobres, que não têm emprego, que não têm moradia, que não têm acesso à saúde, segurança, educação, alimentação. Então, o Estado vai prover a essas pessoas um auxílio, uma ajuda econômica, financeira e assim por diante. Então, isso é estado de bem-estar social. O neoliberalismo não concorda com essa ideia do estado de bem-estar social, de que o Estado deve ajudar, auxiliar as pessoas a enfrentar os problemas econômicos, financeiros e assim por diante. O neoliberalismo significa corta tudo, não dá nada para as pessoas. O governo, o Estado simplesmente vai fazer as leis e impor essas leis. Vai cuidar para ver se as coisas estão acontecendo dentro das leis. Nada mais, sem ajuda. Então, corta os investimentos em saúde, corta os investimentos em educação, em segurança, e cada pessoa, com o seu mérito, aí entra a ideologia da meritocracia, cada pessoa, por seu mérito próprio, vai buscar a educação que ele quiser, vai colocar os filhos na escola particular que ele quiser, vai buscar a saúde que ele quiser, vai comprar um plano de saúde, vai buscar a segurança que ele quiser, vai comprar armas, vai comprar cerca elétrica, vai comprar câmeras de vigilância, vai contratar um segurança pessoal e assim por diante. As pessoas têm que se virar por conta própria, segundo o neoliberalismo. O Estado não tem que fazer esses investimentos, de forma que, segundo a opinião dos neoliberais, isso é bom porque daí nós vamos pagar menos impostos, porque o governo não vai dar saúde, não vai dar segurança, não vai dar educação. Então nós vamos pagar menos impostos, todo mundo vai ganhar com isso. Nossa, parece uma ideia boa a gente pagar menos impostos e assim por diante, Na prática, isso não acontece. Na prática, nós temos o aumento da miséria, da pobreza, das favelas, dos conflitos sociais, do tráfico, da violência e assim por diante, Então, o neoliberalismo é uma ideologia política onde essa estrutura política que é o Estado, ela é reduzida ao mínimo, e o Estado passa a não interferir, não ajudar, não auxiliar em nada a vida das pessoas. Por isso que a gente ouve certos políticos, candidatos a prefeito, governador, presidente, dizendo assim: eu vou enxugar a máquina do Estado. Significa que ele vai cortar investimento em saúde, segurança e educação, principalmente o que mais as pessoas pobres precisam. Se as coisas já estão complicadas assim, já estão difíceis assim, imagina então a gente eleger um governante que defende o Estado mínimo, que vai cortar investimentos em saúde, segurança e educação, que é o que mais as pessoas precisam. Então isso é muito complicado. Onde isso começou? Inglaterra e Estados Unidos. Hoje em dia na Inglaterra não é mais esse neoliberalismo puro. Acabou. Nem nos Estados Unidos nós temos um neoliberalismo puro. Aliás, um neoliberalismo puro nós não temos em lugar nenhum do mundo. Em todos os países nós temos neoliberalismo, inclusive no Brasil temos neoliberalismo. Mas nós temos escola pública, saúde pública, que é o SUS, temos previdência, temos direitos trabalhistas e assim por diante, muitas coisas que nós recebemos do Estado. Então não é um neoliberalismo puro, mas também nós não temos um estado de bem-estar social puro, coisa que já teve, principalmente na Europa. Nos países europeus, o estado de bem-estar social é um pouco maior. Então,
Tudo isso tem a ver com a ideia, a mentalidade dos governantes quando são eleitos. Então, muitos deles defendem o Estado mínimo, outros defendem o Estado de bem-estar social, defendem ajuda, auxílio para as pessoas mais pobres, menos favorecidas. Então, acabei já respondendo até a questão número 6, quais as consequências do neoliberalismo. Então, para os ricos, para as empresas multinacionais, para as empresas transnacionais, para os bancos, o neoliberalismo é um excelente negócio, porque vai aumentar os seus lucros. Para os países pobres, para as pessoas pobres, então é um péssimo negócio, porque nós teremos menos investimento em saúde, educação, segurança, em programas sociais, tipo muita gente questionando o tempo todo o Bolsa Família, mas ninguém questiona a quantidade de dinheiro que os governos dão para os bancos ou emprestam para as grandes empresas e cobram juros mínimos. Empresas de outros lugares que vêm se instalar no nosso país e recebem um monte de benefícios fiscais. Ninguém questiona esse tipo de coisa. Na número 5, eu perguntei o que foi o Consenso de Washington. Então, o Consenso de Washington foi uma reunião que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, onde ministros da Fazenda de vários países se reuniram, cientistas políticos, economistas se reuniram para ver quais eram as medidas que deveriam ser adotadas para que o neoliberalismo fosse colocado em prática. Isso aconteceu em 1989. Então, lá na página 142, tem as ideias que foram lançadas, as metas que foram estipuladas aí no Consenso de Washington, nesta grande reunião que aconteceu nos Estados Unidos em 1989. Então, veja lá a primeira: limitação das despesas do Estado. Limitação, diminui os investimentos, aquilo que eu estava falando, saúde, segurança e educação, diminui. Limitação das despesas do Estado, estimulando o fim de todos os subsídios à agricultura ou à indústria. Então, os governos estadual, municipal, federal não ajudam mais as pequenas indústrias, os agricultores. Ninguém recebe ajuda mais. Esse é o Estado mínimo. O Consenso de Washington queria colocar isso em prática a partir de 89. A segunda meta, liberalização do mercado financeiro, ou seja, tira todas as leis que impedem que as empresas lucrem o quanto elas quiserem e se instalem onde elas quiserem, como elas quiserem. Liberalização do mercado financeiro. A terceira, liberalização do comércio, eliminando aos poucos as taxas alfandegárias. Sabe o que é uma taxa alfandegária? Então, todo país cobra uma taxa alfandegária para que o produto de um outro país entre no seu país. Então, por exemplo, hoje nós comemos o pão feito com o trigo que nós importamos da Argentina. Então, o Brasil cobra da Argentina uma taxa para que esse trigo entre no Brasil. Segundo o Consenso de Washington, essas taxas teriam que ser tiradas para que as empresas pudessem lucrar mais. Essas taxas estariam atrapalhando os lucros das empresas. Número 4. Favorecimento do investimento estrangeiro. Então, os países, as nações, devem flexibilizar as suas leis para que as empresas estrangeiras possam entrar mais livremente, sem obstáculo, sem problemas e assim por diante. 5. Privatização das empresas estatais. Então, os países foram obrigados a vender as suas empresas estatais para empresas particulares. No Brasil, isso aconteceu no Fernando Henrique, na época do governo Fernando Henrique, onde a telefonia foi vendido para empresas multinacionais. Então, hoje, quando nós vamos fazer uma ligação telefônica, nós temos que escolher qual é a empresa que vai prestar o serviço para nós. Para qual empresa nós vamos pagar isso? Se é para Oi, se é para Vivo, se é para TIM, e assim por diante. Antes era uma só, era do governo. Agora isso foi privatizado, foi vendido. Era uma empresa estatal, agora foi vendida para empresas multinacionais. E o tempo todo os políticos falando aí em
privatizar serviço público. Isso é uma exigência do neoliberalismo e da globalização, que são duas coisas. O neoliberalismo é uma fase para que a globalização se aprofunde. Para que a globalização aconteça de forma mais eficiente, tem que ter o neoliberalismo, tem que diminuir o poder do Estado, né? Por exemplo, privatizando as empresas estatais. Petrobras, por exemplo, é uma empresa estatal. Está todo mundo falando, todo mundo não, algumas pessoas do governo falando que tem que vender a Petrobras por isso, por aquilo, os Correios tem que vender o Banco do Brasil, tem que vender a Caixa Econômica. São empresas estatais. E os defensores do neoliberalismo querem que essas empresas estatais, que pertencem ao povo, à nação brasileira, sejam vendidas para empresas particulares. Número 6, lá na página 142, introdução da concorrência nos diversos setores da economia. Então, os países têm que flexibilizar as leis para que haja a concorrência entre as empresas, E para isso não deve ter empresas públicas, porque as empresas públicas, segundo os defensores do neoliberalismo, atrapalham a concorrência. 7. Garantia legal do direito de propriedade com respeito às patentes. Na prática, isso significa que se uma empresa da China, do Japão, dos Estados Unidos entra aqui no Brasil, vai lá na floresta amazônica, descobre uma planta que cura uma determinada doença, essa empresa passa a ter propriedade sobre essa planta. Então o Brasil ou qualquer lugar que queiram utilizar essa planta para produzir remédio, vão ter que pagar para essa empresa. Por quê? Porque ela possui o direito de exploração dessa patente, esse registro de que ela que descobriu, então ela vai lucrar com isso. Só que essas empresas podem fazer isso em qualquer lugar do mundo. Então, por isso, tanto interesse na floresta amazônica, por exemplo, e o governo federal deixando as coisas acontecer como se não fosse nada. Aliás, ele inventa outras coisas para que a gente não pense nesses casos aí. 8. Reforma do sistema tributário. Então, os bancos devem favorecer o empréstimo de dinheiro com juros menores, taxas menores, ou diminuir totalmente as taxas. Reformar o sistema tributário. Impostos, leis, taxas, diminuir ou acabar com tudo, para que as empresas multinacionais e transnacionais possam entrar livremente. E por último, a reforma trabalhista, mudar as leis trabalhistas. Então, uma empresa lá dos Estados Unidos, lá da China, da Coreia, entra no Brasil. Para que isso aconteça, o governo brasileiro tem que flexibilizar as leis trabalhistas. Número 7, porque o neoliberalismo revelou-se um mito. Então, o neoliberalismo revelou-se um mito porque os defensores desta ideia, desta ideologia, achavam que se o governo interferisse menos na economia, na vida das pessoas, as pessoas iriam fazer negócios melhores, maiores, a economia iria girar com menos obstáculo, com menos entraves e todo mundo iria ganhar com isso. Na prática, isso não ocorreu, revelou-se um mito, acentuou-se a pobreza, a miséria, diminuiu-se os investimentos em saúde, educação, segurança, os países pobres ficaram mais pobres, os países ricos mais ricos. Número 8, quem paga a conta das crises econômicas? Lembra? O capitalismo é um sistema de crises, para evitar crises tem que se tomar determinadas medidas. Uma dessas medidas foi a globalização e o neoliberalismo. Mesmo assim, as crises não deixaram de existir. E sempre que acaba acontecendo uma crise, quem paga são os trabalhadores, o povo pobre. De que forma que os trabalhadores pagam com isso? Sendo demitidos, perdendo o emprego, ficando sem salário, ficando em condições difíceis de viver. Então,
Espero que vocês tenham compreendido esses dois conceitos aí, globalização e neoliberalismo, são coisas muito atuais, que estão aí presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, constantemente, né? Globalização até que é mais fácil de compreender, né? Mas o neoliberalismo é mais complicado, né? Devemos diminuir o papel, a influência, a interferência do Estado na economia, na vida das pessoas? Sim ou não? O que vocês acham? Então pensem nessas coisas. Nas próximas aulas estarei enviando a avaliação. Até a próxima. Bons estudos.